Olá, sejam bem-vindos à nossa prática de yoga de hoje. Hoje nós vamos praticar muito a nossa segurança e independência, através de exercícios de força para a base, para as pernas e para o centro, para o abdômen e costas, inclusive. E nós vamos trabalhar também muitas técnicas de equilíbrio. Vamos lá? Vamos começar o nosso yoga de hoje e a gente vai começar fechando um pouquinho os olhos para a gente poder reconhecer qual é a nossa verdade no dia de hoje, né? Todos os dias a gente passa por vários processos e a gente está numa constante modificação, se transformando, se lapidando, tropicando e aprendendo tanto o tempo todo, né? Mas então, o ideal é que a gente comece o dia assim, com muita humildade, né? Reconhecendo como é que está o meu corpo no dia de hoje, como é que está a minha mente, quais são os sentimentos que eu conservo nesse dia, nesse momento. Às vezes a gente acorda já num automático, já sai correndo da cama, preocupado com questões que precisam ser vencidas, né, compromissos e tal, e nem se reconhece, não sabe, a gente não consegue fazer essa leitura de como é que eu tô para encarar tudo isso. Qual é a minha base? Qual é a base que eu tenho para encarar tudo isso que eu tenho que encarar no dia de hoje? Então feche os teus olhos, faça uma super inspiração e quando você exalar, acomode-se no próprio corpo. Traz a tua consciência para esse corpo e se sustente nessa presença para você ter essa noção com mais sensibilidade. A gente só consegue reconhecer realmente alguma coisa quando se permite relaxar e, claro, nos colocando nessa presença. Às vezes a gente acorda mais para o sol, mais para a lua, às vezes a gente está mais animado, às vezes nem tanto. Eu sou muito assim, eu estou sempre oscilando demais. E eu preciso fazer essa leitura, aliás, várias vezes por dia. Como é que eu estou? O que está rolando? Eu quero que você observe. Primeiro o teu corpo, que é aquilo que está num plano mais denso. Depois você mergulha um pouquinho mais profundo. Qual é a qualidade dos meus pensamentos, das minhas emoções? E se por alguma razão você não consegue fazer essa leitura, tá tudo bem também. Só descansa realmente nessa presença, sem precisar resolver nada agora, né? É só um reconhecimento. E nesse reconhecimento, mantendo-se nessa abertura, eu quero que você comece a prestar um pouquinho mais de atenção na tua respiração. O ar entra, você experimenta uma expansão, às vezes muito sutil, mas você experimenta uma expansão em toda a caixa torácica, né? O ar sai, você experimenta um recolhimento. Como a gente vai fazer alguns exercícios respiratórios, o ideal é que para você ganhar essa consciência com relação à própria respiração, a gente vai começar a mexer. Quando o ar entrar, eu quero que você dilate primeiro o abdômen, depois as costelas, você expande primeiro o abdômen, depois costelas e por último a parte alta, que é mais curtinha. Experimenta essa inflada assim, de baixo para cima. Quando você expirar, eu quero que você experimente fechar. Primeiro essa parte alta, depois as costelas se fecham. E por último a parte baixa. Aqui a gente só está ganhando essa consciência, não é que você precise respirar desse jeito, exatamente assim no teu dia a dia. Mas quanto mais consciência você tem da forma como se respira, né, o quanto você pode
expandir essa caixa torácica, mais você ganha e mais você sustenta lá no dia a dia quando você estiver naquele teu automático. Então é um treinamento. Inspira expandindo de baixo para cima e exale fechando de cima para baixo. Simples assim. Agora pense, a gente vai ter inspiração, retenção com ar, expiração e retenção sem ar. São as 4 etapas, certo? Você vai inspirar contando 3 segundos, reter com ar 9 segundos, por 9 segundos, exalar por 6 e reter sem ar por 3. A gente chama isso de ritmo 1, 3, 2, 1. Então, você inspira em 3, eu escolhi 3, mas você pode aumentar, tá? Você inspira num tempo, retém com ar em 3 vezes esse tempo, exala em 2 vezes esse tempo e ainda retém sem ar no mesmo tempo da inspiração. Como eu escolhi 3, eu vou repetir. Inspiro em 3, retenho com ar em 9, exalo em 6 e retenho sem ar em 3. Fica lá um pouquinho só, relaxando esse corpo. Não tem como a gente parar de pensar, lembra disso, né? Tem como a gente observar os pensamentos, atenuar e condicionar ou conduzir a atenção para algum lugar. E a gente aqui está conduzindo a nossa atenção para essa contagem. Continua por mais alguns pouquíssimos ciclos. Relaxando esse corpo. E a gente começa a controlar os nossos macaquinhos internos, né? Faça um último ciclo agora. E quando você terminar, você vai voltar à tua respiração ao normal. E a gente vai tentar lembrar de manter essa respiração mais ampla e ritmada ao longo de toda a prática. Tá? Inspire elevando agora os teus braços. Se puder, abra os olhos, expansão lá para cima. Solta o ar com braços elevados. Meu microfone está aqui ajudando, né? Inspira de novo. Retenha com ar, eleva um pouquinho o teu queixo. Veja se não cabe um pouquinho mais. Mais. Fica. Porque eu estou expandindo a caixa torácica. Fica. Aí o coração começa a acelerar, né? Vem para frente. Solta um pouquinho só aqui o tronco à frente, apoia as mãos no chão e venha se soltando, se os joelhos permitirem, se precisar, estenda as tuas pernas, mas venha soltando o tronco à frente e caminhando com as tuas mãos aqui na minha direção para frente. Vem ganhando esse espaço, sem agredir nenhuma articulação. Nesse teu ponto máximo, assim, você vai lá para a tua lateral esquerda agora. Nessa tração, né? Porque eu quero que você comece a explorar a sensação de abertura lá na tua lateral direita do tronco. Isso. Vai, não importa. Na verdade, eu fico indicando o lado, mas você
faz aí com bastante consciência para que depois você compense para o outro, né? Aqui, vai lá no ponto máximo e você, se você for para a tua esquerda, você vai deixar a tua mão esquerda no chão e vai elevar o teu braço direito. Então você vai fazer esse movimento aqui, olha. Traciona, traciona, muito. Inspira grande lá em cima. Solta agora esse braço lá por cima da cabeça. Se der, você vai levar aquele cotovelo lá no chão. Agora, dá uma mexidinha no pescoço, só para você ter certeza de que não está tensionando nada. Exala. Sustenta um pouquinho da respiração aqui para o corpo assimilar esse espaço. E aí você vem para frente. A gente começa a se livrar daquela acidez, né, do corpo. Quando a gente está cheio de nós, de couraças, de tensões, vai lá para o outro lado agora. Esse é sinal de que nosso corpo está muito ácido, né? Exale, gira mais. E vamos deixar essa energia inundar o nosso corpo. Agora você vai levar outro braço. Expansão. Abre bem primeiro, tá? Traciona. Cabeça bem no eixo da coluna. Agora solta o ar. E vai. Veja se dá para levar aquele cotovelo lá no chão. A gente vai trabalhar hoje segurança, força na base, independência, com algumas técnicas de equilíbrio, que é o que a gente ganha muito. A independência. Vem para frente. E a proteção do plexo solar, vem para frente devagarinho. Solta a tua cabeça bem no centro, assim, tá? Relaxa os ombros. Imagine se tocando com a testa no chão. Tocando com essa região do Agnya Chakra no teu solo. Como se nós pudéssemos aqui agora sim, agradecer por tudo que a gente tem, por tudo que a gente sente, por tudo que a gente experimenta nessa vida, por toda a consciência. E aí a gente vai elevar a coluna, desenrolar. E do jeito que ficar melhor para você, você vai ficar de pé. Eu gosto de brincar um pouquinho, às vezes meu corpo tá meio enferrujado, mas eu gosto de ficar brincando às vezes, né? De tentar subir sem a ajuda das mãos. Veja se isso é possível. Se não, a gente usa a mão mesmo, não tem problema. Mas você vai afastar um pouquinho esses pés, vai desenrolar a coluna para subir e vai soltar essa cabeça lá atrás. Tem que estar bem seguro, né? Pés bem apoiados, peso distribuído, e você vai começar aquele movimento, claro, que tem que ter, que é a Griva Vartanasana, a liberação do pescoço. Chegou lá atrás, para e volta. Ele é muito completo esse movimento. Quando você vem para a lateral, como se você fosse deitar no ombro, e eu sempre falo disso porque é importante, a gente estimula muito o nervo vago, vai lá para o outro lado, como se fosse deitar no outro ombro, chegou lá atrás, para e volta. Fecha os olhos. Tenta ampliar um pouquinho essa respiração agora. Vamos cuidar desse corpo que nos foi emprestado, e quanto mais a gente cuidar dele, mais tempo a gente tem ele, né? Mais a gente pode explorar a vida com essa ferramenta. Só mais um para cada lado agora. Então a gente vai deixar a cabeça solta lá atrás, vai elevar os ombros, porque isso também é muito bom para a gente fazer todos os dias. Eleve, inspira, eleva, 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 exagera. E quando você se soltar, você vai soltar o ar pela boca, tá? Inspira,
e solta. É isso, vamos de novo. Solta a cabeça lá atrás. Eleva, 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 eleva com muita força, vai. E solta. É isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, você vai unir os pés e a gente vai oxigenar o corpo inteiro. Afaste bem os dedos das mãos e inspire elevando. A gente já fez isso algumas vezes. Inspire tracionando muito todo o corpo. Chegou lá em cima, fecha o punho com força e desça na expiração muito devagar. Chegou lá embaixo, recomeça o teu ciclo. Olha, você afasta exagerado os dedos das mãos, os braços pelas laterais. Inspira. Cada um aqui vai fazer um movimento num tempo, né? Porque você vai acompanhar a respiração. Chegou lá em cima, fecha o punho, desça devagar. Você pode deixar uma discreta flexão no joelho se ainda sente muita dor, tá? Lá atrás, tudo bem? Você vai exalar, descendo, com o punho muito fechado, porque eu quero trabalhar a tua circulação. E você vai inspirar, abrindo, afastando bem os dedos das mãos. Feche um pouquinho os teus olhos se você tiver segurança e faça esse movimento coordenado com a tua respiração. Se você tem labirintite, está muito difícil de ficar com olhos fechados, não tem problema, mas sustenta o teu olhar num ponto. E lembre-se de afastar muito os dedos quando você inspira e fechar o punho com força enquanto você exala. Vai lá. Bem devagar. Expansão. Imagine-se fazendo isso assim, no alto de uma montanha, diante de um pôr do sol. Ou se você prefere uma praia, coloque-se aí diante de uma praia deserta, só tua. Enquanto você inspira, você absorve parte do prana que existe no ar aí. Aliás, que sustenta a vida de tudo isso em torno. E enquanto você exala, essa energia é assimilada por cada parte do teu corpo. Vai lá, só mais um ciclo, bem lento, bem lento. Aqui a gente aprende a fazer tudo mais devagar. Inspire profundo e termine soltando o teu corpo lá embaixo. Assimilando tudo isso. Solte o peso dos braços. Flexiona um pouquinho os teus joelhos e tenta abraçar as tuas pernas aqui para apoiar o abdômen nas coxas, tá? Sem tensionar o ombro. Solta o pescoço e veja se você pode manter esse abraço enquanto você estende devagarinho as pernas. Claro, até onde o teu corpo permitir. Respire, não faça nenhum movimento bloqueando a respiração. Volte a flexionar um pouquinho os teus joelhos. Deixe mais ou menos um palmo bem aberto entre os teus pés e desenrola a coluna para subir de novo. Pronto, aqui em cima você faz um movimento com os ombros, circular. Deixa a cabeça no eixo, né? Feche um pouquinho os teus olhos e reconheça aí como é que está esse trapézio, como estão os teus ombros. Às vezes eu acordo cheia de nó, bem natural, né? Todo mundo tem um nozinho aí ou outro. A gente vai dissolver, muda o sentido. Vamos abrir um pouquinho as escápulas lá atrás, tem muita tensão ali. Você vai deixar, lembra, a gente já fez isso. Teu braço esquerdo, eu sou teu espelho aqui, né? Por cima do direito. Veja se dá para fazer isso. Tenta tocar com uma mão a outra e eleva esses braços, o cotovelo, as mãos em direção ao teto, tá? Eleva devagarinho. Cabeça no eixo. E volta. Vamos oxigenar esses
elásticos aí. O outro braço por cima, esses tendões, né? Trocou o lado, compensa, eleva, respirando. E voltou. A gente vai fazer de cima para baixo hoje. Agora eu quero liberar a tua coluna. Lembra desse? Você vai descer o quadril na linha do joelho, de preferência. Os dedos das mãos vêm para fora, aqui. Porque aí quando eu vou para um lado, olha, eu consigo empurrar aquela perna que fica para trás. Inspira, voltou. Agora empurra a outra. Exala. Só mais uma vez. Isso a gente pode fazer todo dia. Exala para um lado. Voltou. Exale para o outro. Pronto. Cuidei da minha coluna. Agora eu vou dar uma lubrificada nas articulações da base. Porque a gente vai treinar equilíbrio. Vem para cá, olha. Você vai fazer um movimento circular. Já dá um calorzinho a mais. Não estenda aqui os joelhos em momento algum, tá? Sempre lá embaixo. Algumas posturas que já deixam o coração mais acelerado, né? Muda o sentido. Para mim, esse aqui acelera. É bom. Isso é bom. Só mais uma. Ok. Primeiro a gente vai trabalhar os equilíbrios, então, e depois a gente vai para a força dessas pernas. Deixa o teu pé esquerdo bem apoiado e os dedos bem afastados ali na base. Você vai elevar o teu joelho direito, flexionado. E você vai ver se você pode ficar nessa variação simples assim, ou com as mãos no joelho, já vamos aumentar o desafio. Eu vou ficar de lado. Você vai elevar esse joelho. E você vai começar, se tocou com as mãos no joelho, puxar um pouquinho mais, abrindo o peito. Com uma respiração nasal e profunda, que é o que vai te trazer a estabilidade e o equilíbrio, você vai voltar e vai deixar essa perna lá para trás, agora estendida. Vamos acionar um pouquinho do glúteo, tá? Inspire elevando os teus braços paralelos lá para cima. Sustenta. Sustenta a extensão do joelho e dos braços. Respira. Eleva um pouquinho mais. Agora você vai fazer a mesma coisa mais para frente. Simples assim. Eleva. E o coração começa a acelerar um pouquinho mais. Eleva um pouquinho mais essa perna. Tudo que você puder. Lá para o alto. E volta antes que dê uma cãibra. E veio para cá. Vamos fazer para o outro lado. Eleva o outro joelho. Ou segurando com as mãos. Ou com os braços na linha dos ombros, tanto faz, mas puxe. Se segurou com as mãos, puxe. Volta, estendendo a perna lá para trás, aciona o glúteo. Estenda bem o joelho. Eleve braços paralelos estendidos lá em cima. Força. Uma força importantíssima para a tua lombar, inclusive. Agora essa perna vem para frente. Estenda o peito do pé. Eleva um pouquinho mais. Eleve tudo que for possível e volta. Com os joelhos estendidos, eu quero que você entrelace os dedos das mãos. Expansão lá para cima de novo. Dá uma cãibra, né? Eu vou ficar aqui assim de joelho só para mostrar. Você está lá em cima, a tua mão esquerda vai puxar a direita e você vai lá para a tua lua. Suprarrenais. Vai. Tudo que puder. Pés unidos de preferência. Vai lá no ponto máximo e volta. Puxa o outro braço lá pro alto e solta o ar pro outro lado.
tudo que for possível e volta. Solte os teus braços, mais uma técnica de equilíbrio. Eleve novamente o teu joelho esquerdo, do jeito que for, ou assim, ou assado. Se você segurou no joelho, volte a puxar um pouquinho mais. Sustenta. Fixe teu olhar num único ponto. Você vai manter esse joelho. Se você chegou aqui, tá fácil. Veja se não dá para segurar na articulação do pé. Então esse joelho vai para fora. Se não deu para segurar nessa articulação, fica no joelho, tá? Porque você está se desenvolvendo muito em qualquer que seja a variação. Se você segurou nessa articulação do pé, tenta subir um pouquinho. Sem machucar nada aí, não pode sentir dor articular. Eleva mais com o peito aberto. Respira. Se você chegou aqui, apoie o peito do pé na virilha. Padma. Descendo esse joelho. Sustenta e empurra o quadril para frente. Se não deu, se está doendo alguma coisa, volta para a variação anterior. Agora, se deu para chegar aqui, eleva os braços. Vai lá. Traz as mãos em frente ao coração. Pranam Mudra, um gesto de comprimento. Sustenta, sustenta. E a variação ainda mais difícil aqui é fechar os olhos. Supta. E quando você voltar, você abre e com a ajuda das mãos você desfaz, viu? Tem variação para todo mundo. Mexe um pouquinho a base e eleva ao outro lado. Vamos lá. Eu também estou sentindo, tá? Tamo junto. Eleva a outra perna. Retoma o teu controle, observa a tua respiração, fixe teu olhar no ponto, eleva um pouquinho mais o joelho. Qual é a tua atitude diante de cada exercício, tá? É assim que a gente se conhece, que se reconhece. Mãos na articulação do pé, se você foi até ali. Lá para o outro lado. Abre o peito. Tenta inspirar mais longo agora para elevar um pouquinho. Mostra para o corpo que você quer ganhar um pouquinho mais. Segura no peito do pé. Eu sentia muito isso aqui no começo, né? Uma dorzinha de alongamento no peito do pé. Apoiou em Padma, empurra o quadril para frente. Eu só quero mostrar para o corpo um caminho, né? Se dá para soltar, às vezes o tecido ajuda. Você sobe braços e faz lá de novo o teu Pranam Mudra. Respira. Quem sabe você fecha os olhos. E aí a gente desfaz. Pronto. Soltamos. Vamos lá dar uma mexidinha. Liberar um pouquinho, compensar tudo isso. Faz um movimento com o quadril. A gente vai fazer só mais um equilíbrio. Bem simples. Para o outro lado. Isso. Quando você fizer esse exercício, afaste bem as pernas, porque daí você estimula mais. O alongamento é maior. Isso. Para esse movimento. E aí a gente, novamente, une os pés. Última técnica de exercício de hoje. Eleve os teus braços na linha dos ombros e traga teu pé esquerdo à frente do direito. Alinhe os teus pés, afaste bem os dedos dos pés, porque isso ajuda. Então, você está tocando com o calcanhar no dedo do pé ali, né? Afasta os dedos, distribua o peso lá embaixo, tira a tensão dos ombros. Agora você vai unir as pontas dos dedos assim, olha, aqui na frente, bem na linha do coração, tá? Abra o peito, deixa as escápulas lá atrás bem próximas. E coloque um pouquinho de pressão na ponta dos dedos, isso ajuda muito. Enquanto você está distribuindo o peso lá na tua base.
nenhuma tensão. E você fecha os olhos. Existe aquela pressão na pontinha dos dedos, mas não existe tensão nos ombros. Existe uma respiração profunda, ritmada, e uma distribuição do peso lá na base. A gente está trabalhando muito aqui a independência, inclusive emocional. Isso se reflete muito, né? Abra os olhos, eleve os teus braços, una as tuas palmas lá em cima, na posição do Pranamudra, e você vai até onde der agora, tá? Você vai ver se você consegue descer. Ui, você pode deixar os joelhos discretamente flexionados, mas você vai descer devagar, fixando o teu olhar em pontos. E quem sabe você vai tocar com as tuas mãos ou na perna da frente ou lá na perna de trás. Pode ser na coxa, pode ser na panturrilha, no pé, no chão. Inspire retornando, leve as mãos lá por cima da linha da cabeça, tração lá para o alto e soltou. Vamos trocar? Tá quente aqui hoje, você vai trocar, é o outro pé que vem à frente, você vai distribuir o peso. Inspira elevando e você então traz as mãos em frente ao coração, assim, pontinha dos dedos, um tita. Relaxa os ombros. Observa todos aqueles pontos que eu mencionei e fecha os olhos. Respiração longa vai ajudar nesse equilíbrio em Sutta. Os olhos fechados. O corpo reagindo. Você percebe que um dia está tão fácil, no outro está mais complicada. Tudo bem. São ciclos, né? Agora, abra os olhos. Trabalhando a tua paciência. Muita paciência com o corpo. Vamos descer. Desceu. Solta o tronco. Leve as mãos aonde for possível tocar. Não é um apoio, é um toque. Libera o teu corpo. E já em seguida você retorna. Retornou. Elevando. E aí você se solta. Eu não sei para vocês, mas para mim técnica de equilíbrio sempre foi muito desafiador. 3 movimentos a mais para cada lado. Sempre mexeu muito comigo. Me leva sempre num limite as técnicas de equilíbrio. Mas são excelentes para a gente se reconhecer mesmo, né? Vamos mudar o sentido. Para o outro lado. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho da força na base e no centro, no core, tá? Afaste bem os pés. Gire, vamos fazer tudo igual, tá? Todos juntos. Pé direito para fora. Flexiona esse joelho. O joelho vai ficar protegido se ficar na linha do tornozelo. Lembra? Então eu posso até afastar mais um pé do outro. Aqui ele vai ficar bem apoiado. Nunca de ladinho, bem apoiado. Toque com uma mão a outra lá atrás. Solta esses braços assim, olha. E traz o tronco para baixo. Como eu já falei tantas vezes, ele não fica apoiado na perna. O tronco vem para baixo. Se for necessário, se sentiu que afastou muito um pé do outro, aproxima um pouquinho, mas você tem que sentir que está distribuindo a força, tá? Respira agora, porque é essa respiração abundante que vai ser o teu combustível. Força. Força. Sustenta. Você não vai mudar as pernas, olha só eleva um pouquinho o teu tronco, seja aí guerreiro, primeira posição do guerreiro aqui, olha. Só toque com esse braço, tá? Não é apoio, é um toque para você elevar o teu braço esquerdo lá em cima.
Peito aberto, não tem tensão no ombro e você está sorrindo. Força. Força. Experimenta o batimento cardíaco. Olha que maravilha. Inspire levando só o tronco. A perna continua. Fica forte aí. Palma direita para cima. Eu sei o que você está sentindo. Eu também estou. Eleva. Abre esse coração invertido. Vai. Flexiona mais essa perna. Respira. Inspirou. Voltou. Estendeu. E veio um brilho. Deixe uma distância boa dos teus pés, uma discreta flexão nos joelhos e solta teu tronco aqui embaixo. Oh, maravilha! Relaxe o corpo. Regularize os teus batimentos. Isso, solta a cabeça. Se quiser dar mais uma liberada, dá até para você entrelaçar os antebraços assim e fazer aquele pêndulo. Sentiu que está demais ali atrás do joelho, pode deixar aquela flexãozinha discreta, né? Nessas articulações. Agora chegou lá no centro, flexiona um pouquinho o joelho, sobe lento. E temos que compensar. Shirangustasana. Ainda bem que a gente só tem duas pernas. Você vai deixar esse pé para fora, flexionar esse joelho, tocar com uma mão a outra lá atrás. E curtindo muito esse batimento cardíaco, você vai descer. Como se quisesse levar a testa lá no chão. Feche os teus olhos, experimente distribuir o peso. O ritmo que existe nessa respiração, o ar entra, o ar sai. E aí você vai elevar um pouquinho só esse tronco para tocar com o antebraço na perna. Eleve o braço direito, vai. Ele está lá na linha do tronco. Isso. Peito aberto. Força. A perna fica exatamente assim. Você vai inspirar no Guerreiro 2, mantendo esse brilho. Respira, abertura no peito. Palma esquerda para cima, sobe. Invertido. Vai para cima, para trás. Olha a respiração. E voltou. A gente já vai descer de uma forma que você fique mais assim de frente para mim, tá? Não sei como é que tá o teu tapetinho, mas você vai para tua prancha. Encaixe o teu corpo. Respire, experimentando esse encaixe. Lembre-se, não pode doer a articulação. Se o punho ainda está frágil, apoie o cotovelo. Se precisar, toca um pouquinho com os joelhos, descansa, joelhos no chão, né? Alivia um pouquinho, mas insista. O corpo sempre vai ter uma tendência, né, a dar uma reclamada. Força. Vamos trazer um pouquinho de energia para os braços? Eleve teu quadril, dê um passinho para frente aqui e faz o teu Uttana, o Adho Mukha. Empurra o peito para baixo, toda a palma da mão no chão. Se você quiser arriscar um pouquinho mais, eleve o queixo e apoie os teus cotovelos, pode ser um de cada vez, no solo. Aqui eu preparo o corpo para o escorpião, quando a gente eleva as duas pernas, mas aqui eu só quero fortalecer um pouquinho os teus braços, costas, pescoço. Se tá demais, pode descansar, tá? Respira. Volte com os joelhos no solo. A gente vai subir estendendo o braço. E agora vai descer. Lembra, nessa descida eu tenho o cotovelo pertinho das costelas. Lá atrás eu vou afastar e estender os joelhos. Tenta elevar essas coxas. Eleva teu queixo aqui na frente.
E se você puder, leve a mão, a palma da mão atrás da coxa, Makarasana. Eu quero fortalecer as tuas costas. Eu sei, é chato, é chatinho para muita gente, mas eu quero que você leve mais essas pernas lá atrás. E aí você se solta, deixa uma mão sobre a outra, descontrai a tua cabeça. É bem importante você saber que quando a gente faz essas variações de Makarasana, existe uma discreta tendência de surgir uma cãibra nas costas, tá? Não confunda essa dorzinha com um mau jeito. É só você relaxar se ela surgir. Vamos de novo? Só mais uma vez? Eleva o peito, tronco, as pernas estendidas, as mãos nas coxas, o peito aberto aqui. Força. Força. Eleva tudo que puder. E voltou. E você já vai voltar apoiando a mão no chão ao lado do peito. Empurra o chão. Subiu. Vai lá para trás com esse quadril e solta a cabeça. Expira soltando. Esvazie os teus pulmões. Faça uma retenção sem ar e faz aquela retenção recolhendo o abdômen, uma sucção do abdômen para dentro. Uma limpeza para os órgãos internos. Faz aquele abdômen negativo, né? Puxa para dentro tudo aí, sem ar. E se você puder, no próximo ciclo, agora você vai expirar, reter sem ar e recolher o assoalho pélvico. Contrai o períneo, contrai os esfíncteres do ânus e da uretra. Força, força, fica nessa força, só mais um pouquinho. Se puder, faz um último ciclo, porque a gente está acionando essa energia vital. Está lá na base. Inspirou de novo, eleva 4 apoios. Eu vou trazer essa energia coluna acima agora, eu quero trazer ela para a cabeça. Vamos subir o quadril de novo. Expire, empurrando o peito para baixo. Tudo que puder. E aí você vai trazer primeiro uma perna à frente, depois a outra. E você vai deitar no chão. Puxe os teus joelhos, com o peito aberto. Puxe os teus joelhos. Ufa! Se você sentir que pode, passe os braços aqui por dentro e tenta pegar lá no tornozelo ou já no teu pé, por fora de preferência, ou no dedo do pé. Mas a coluna vai ficar todinha no chão, lombar e ombros, peito aberto. Se você sentir que pode, estenda e afaste as tuas pernas. O que der, se não der para estender muito, não estenda, mas você vai só tentar abrir o que for possível, afaste o que for possível. Brincar com o corpo, né? A gente precisa manter aqueles movimentos que a gente fazia lá quando era pequeno. Manter essa oxigenação. Volta, flexionando, apoia os pés no chão. Abre esse cardíaco, aproxime as escápulas antes de qualquer coisa e eleve em seguida o teu quadril. Um pouquinho mais de energia. Energia da força para os glúteos. Posterior de coxas, lombar. Inspire elevando tudo. Fica um pouquinho. E quando você expirar, você vai retornar para puxar esses joelhos novamente na direção das axilas, afastando, né? Faça aquele movimento para as laterais. Sempre bom. Os rins agradecem. E a gente vai soltar
soltar agora o corpo. Eu quero que você se solte e veja se o corpo pede mais algum ajuste, tá? Eu quero que você se solte, inclusive fique muito à vontade. Se você sente que o corpo está pedindo mais alguma coisa, faça lá. A gente tem uns instantezinhos aqui até de prática livre, fique à vontade. Às vezes ele pede algum movimento. Mas se não for o caso, eu quero que você feche os olhos, faça uma super inspiração, bem profunda, nasal. E quando você expirar, eu quero que você entre naquele modo derretimento, o corpo inteiro se espalhando aqui pelo chão. Solte os teus pés, as tuas pernas. Toda a tua atenção está voltada para isso, então não tem como você ficar pensando em outras coisas, né? Traz toda a tua atenção para o teu corpo, amplie a tua sensibilidade com relação a essa tua máquina, tua estrutura. Solte os músculos das coxas, desculpe. Solte a região do quadril. Liberte-se um pouquinho das tuas necessidades quando você solta assim esse quadril. Revitalize os órgãos do abdômen. Relaxe consciente essa região. Solte a região do tórax, coração, pulmões, ombros. Isso se espalha pelos braços. É uma forma de você se desapegar um pouquinho das emoções. Libere-se de absolutamente tudo. Libere-se aqui na região do plexo laríngeo, maxilares. Observe bem o movimento da tua mente, né? Liberte-se um pouquinho desses movimentos todos, soltando maxilares, língua na boca, face, olhos, pálpebras, testa, couro cabeludo. Descontraia orelhas, e sustente-se nesse lugar onde você pode se reprogramar. Um lugar onde você consegue se desconectar um pouquinho, de forma segura, claro, consciente. Você se desconecta um pouquinho de tudo aquilo que é denso. Você relaxa e se desapega do próprio corpo. E aí você coloca ou experimenta 3 elementos juntos, né? A imaginação, a intenção e a atenção. É com esses 3 elementos que você experimenta visualizar algo que você realmente queira ver construído na tua vida. Em qualquer que seja a área. Visualize com riqueza de detalhes e experimente isso tudo com uma intenção muito poderosa, teu bhava. Com detalhes, explorando muito a tua imaginação, com foco,
com atenção. Então você inspira um pouco mais longo. E esse é o momento para você encerrar essas mentalizações. E você começa a experimentar o próprio corpo, retornando de forma segura através dos teus sentidos. Mexendo a língua na boca. Experimentando a respiração de uma forma mais ampla. Escutando sons. Mexendo com mãos e pés. Nenhuma pressa para coisa alguma. E depois disso tudo a gente senta. Se for o caso, senão você pode manter o corpo solto aí no chão, mas a tua atenção tem que ser um pouquinho maior, né? Na hora da meditação. Se você sentou, busque um alinhamento da coluna. Experimente a sensação de descontração nas faces, na testa, nos olhos, no globo ocular. Coloque-se nessa presença de novo, como a gente fez ao longo de toda a prática, mantendo o brilho da atenção. Se você sente que surgiu um torpor muito grande, lembre-se do Trataka, você faz um movimento forte assim do globo ocular para cima, para baixo, para os lados, isso ajuda você a ativar nervos que podem te ajudar nessa meditação. Mas quando você sentir que pode, relaxe tudo. E sustenta essa presença, sustente essa pessoa aí que está observando o que a mente, que não para, oferece. A gente passa uma vida inteira correndo atrás do próprio rabo, como fala, né? A gente passa uma vida inteira correndo atrás de situações e conquistas, a gente está sempre numa busca por algo, propósito, né? A gente precisa isso, precisa daquilo, precisa de... Enfim, são infinitas e cada um tem a sua, mas às vezes ficar quietinho assim e se reconhecer, estar aqui com você mesmo e reconhecer a tua verdade, a tua presença, é o melhor de todos os propósitos. É encontrar um estado de paz profunda, onde o mundo se abre para você. Então entra nessa presença e aproveite.
E você aproveita reconhecendo quando você engata numa ideia, numa história e vai embora, né? Reconheça isso e volta. Lembre-se que retornar é essencial. Volta para a tua presença. É natural escapar. Se você está sentado, eu quero que você continue exatamente assim. Mantenha-se nessa presença, nessa atenção, observando os pensamentos. Se você está deitado, quero que você se mexa um pouquinho, espreguice, e aos pouquinhos você vai sentar. Quando você sentar, você vai começar a pensar na respiração de novo, com o corpo muito, muito, muito relaxado. Eu quero que você experimente inspirar bem profundo e prazeroso. Quando você exalar, eu quero que você exale vocalizando o OM contínuo, mas lembre-se, ele começa fechadinho, você abre e daí você fecha novamente os lábios, porque eu quero que você experimente a vibração, principalmente da caixa craniana. Quando você exala na vocalização, lembre-se de exalar recolhendo o teu plexo solar, porque daí a energia vem do teu centro. Não fica só aqui no rosto, ela vem do teu centro, tá? Então, são 3 expirações vocalizando o Bija Mantra Om. Vamos lá, juntos, inspira. Inspira. Sempre relaxando, tá? Inspira uma última vez. Que a gente possa manter essa presença, esse discernimento, essa lucidez que vem com a presença.
E a paz para o corpo, para a mente, para o espírito. Namastê. Se você puder treinar depois essa vocalização, porque a vibração aqui é excelente para você estimular, é uma outra forma, outro recurso para você estimular a pineal, né? Aliás, explorar a vibração dos sons e ultrassons no corpo é excelente. Quanto mais relaxado você estiver, mais você vai sentir os efeitos dessa técnica que é tão poderosa, assim, para expansão, né, de consciência. E se você puder experimentar nos dias de jejum esse tipo de exercício, melhor ainda, a tua sensibilidade fica maior, tá bom? Um beijo no coração. Se precisarem, eu tô aqui.